Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Existe toda uma campanha orquestrada para tentar desequilibrar e desestabilizar o atual governo, seja pela mídia, seja pela esquerda, seja, enfim, por toda uma estrutura que visa dar uma rasteira no presidente que está exercendo o seu mandato, eleito que foi pelo povo. Mas é muito interessante a gente perceber que na vida, muitas vezes acontece algo similar conosco. São pessoas que buscam também nos desestabilizarem por suas atitudes, por suas traições. São situações que parecem que vão nos derrubar e às vezes até que vão efetivamente nos matar, tirando de nós toda a esperança de uma vida continuada de paz, de equilíbrio e de alegria. Nessa noite eu quero meditar com você sobre uma situação que a Bíblia nos traz e que nos ministra importantes ensinamentos sobre situações como estas que eu acabei de mencionar. O tema da minha mensagem desta noite é: podem até tentar acabar com você. Reticências, tentar. Você entendeu o título dessa mensagem? Podem até tentar acabar com você. Reticências, tentar. E eu vou usar para essa meditação a passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 5 a 16, que nos diz assim: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Todos nós temos conhecimento que Saul foi o primeiro rei de Israel, porque, terminado o tempo dos juízes de mais de 3 séculos, o povo clamou por um rei, e Saul foi o escolhido. Na verdade, Saul começou a governar, ele tinha 30 anos de idade, e a Bíblia mostra que ele reinou durante 42 anos. Mas Saul, infelizmente, foi um homem que começou na presença de Deus e foi se afastando dia após dia da presença do Senhor, até estar completamente distante, a ponto de um espírito maligno entrar na sua vida. É um alerta para todos nós. A vida
espiritual cotidiana parece bastante simples, mas é uma vida de constante alerta, que nós precisamos ter sempre um cuidado esmerado com a nossa vida espiritual. Senão, queridos, nós vamos como que adormecendo, e lenta e paulatinamente, sem que percebamos, nós vamos esfriando na nossa fé, vamos perdendo o ânimo de vir na igreja, vamos perdendo a alegria da comunhão com Deus, de ler a Bíblia, e vamos nos afastando, e existe uma pseudo-verdade, na verdade é uma grande mentira, que diz assim: mas eu sou temente a Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu só não estou indo à igreja, eu só não estou lendo a palavra, eu só estou aproveitando um pouco a vida. E foi exatamente assim que aconteceu com Saul, e nós vamos ver que ele começou desobedecendo, até que literalmente caiu em desgraça na sua vida espiritual. A gente precisa cuidar muito bem da nossa vida espiritual, a gente precisa cuidar dela com mais amor do que nós cuidamos às vezes da nossa saúde física. A gente tem preocupação às vezes com o que comemos, temos a preocupação com o exercício, com a medicação que nos é indicada pelo médico, fazemos exames periódicos. Por quê? Porque não queremos sofrer, porque não queremos arcar com consequências severas como dores, incômodos na nossa saúde física. Mais do que isso, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, é o que nós temos de mais importante. Saul achou que ele era rei, tendo sido escolhido por Deus, que daí por diante não precisava mais se preocupar com isso. É o engano que impera sobre as nossas vidas também. A gente diz assim: mas eu já sou crente, já sou há tantos anos, já ouvi tantas pregações, eu sei tantos versículos de cor, eu não corro esse perigo. Queridos, olhem para mim. Eu sou pastor há mais de 30 anos, eu estou no evangelho desde criança, ou seja, mais de 50 anos, e se eu não cuidar da minha vida espiritual, ela falece. Quanto mais cada um de nós precisamos ter o cuidado que Saul não teve. Porque ele não teve esse cuidado, porque ele não teve esse alerta, ele foi se afastando de Deus e ainda com justificativas que incluíam o nome do próprio Deus, justificativas na desobediência dele, que apontavam até: eu desobedeci porque eu queria fazer o melhor para Deus, como se Deus não soubesse o que é o melhor para cada um de nós. Essas mulheres estavam ali cantando, celebrando, porque afinal de contas, Davi havia derrotado o maior dos inimigos do povo de Israel, o famigerado gigante Golias. Havia uma celebração, porque os filisteus tinham sido derrotados, e nós sabemos que os filisteus, durante todo o período da existência deste povo, foram os maiores inimigos do povo de Israel. Israel nunca conseguiu destruir definitivamente os filisteus. Os filisteus ameaçaram o povo de Israel por mais de 900 anos. E quem destruiu os filisteus não foi o povo de Israel. Quem destruiu os filisteus foi Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, quando levou cativo o povo de Israel, e também destruiu as 5 maiores cidades dos filisteus, e levou cativo também alguns filisteus, e ali aquele povo se diluiu, ao contrário do que aconteceu com o povo de Israel. Vocês já sabem, vocês estiveram no camp, que eles tinham um know-how do manuseio do ferro, coisa que o povo de Israel não conhecia. Eles eram poderosos, cada guerra com os filisteus fazia com que o povo de Israel tremesse nas bases. Depois de Davi, esse povo filisteu continuou ameaçando Israel e em guerra por mais de 400 anos ainda, porque afinal de contas, nós estamos aqui por volta do ano 1018 antes de Cristo, e nós sabemos que o cativeiro babilônico só veio acontecer no século 6 antes de Cristo. Claro que havia uma alegria muito grande por parte daquele povo, porque o gigante que ameaçava, que zombava, que humilhava, havia sido destruído. Nada mais natural que aquelas mulheres celebrassem, e o povo de Israel até hoje gosta de cantar, gosta de celebrar. Nós, lendo a Bíblia lá em Êxodo, nós vamos ver que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés, cantou e celebrou com as mulheres aquela grande vitória, o grande livramento que Deus havia dado.
E aí, queridos, elas estavam cantando quando avistaram a Saul e Davi. E cantaram: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul, na sua arrogância espiritual, começou a enxergar coisas aonde elas não existiam. Em primeiro lugar, queridos, dizer 1.000 e 10.000, era, na poesia cananeia, era um paralelo. 1.000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quer dizer, é a mesma coisa, mas era uma forma de contrapor. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não quer dizer que vai cair mais da sua direita do que a sua esquerda. Não significa isso. Era uma forma poética, é uma forma quase que coloquial de se expressar um paralelismo de igualdade em grande quantidade. O que eles estavam dizendo é: Saul matou milhares, e Davi também matou milhares. Mas de uma forma poética, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E Saul conhecia isso, mas, cego que estava por estar longe de Deus, começou a enxergar coisas aonde elas não existiam. Take care. Cuidado para você não começar a encontrar coisas aonde elas não existem. Diz a sabedoria popular: não procure chifre em cabeça de cavalo. Até porque, queridas meninas, unicórnios não existem. Unicórnios são figuras mitológicas que os adolescentes amam, não é verdade? Mas não existem. Unicórnio, não adianta procurar chifre na cabeça de cavalo para ver se ele, deixa eu ver se está nascendo aqui, para ver se é um unicórnio que eu tenho. Não existe. E aí, nós muitas vezes interpretamos uma situação, e essa situação, ela vai ter as cores com as quais você desejar pintá-la. Se você achar que aquela situação é desastrosa, ela vai ser desastrosa. Por outro lado, se você também achar que aquela situação, que é eminentemente perigosa, não oferece perigo, quem vai arcar com qualquer dessas consequências é você mesmo. Tem pessoas que, na leitura de um WhatsApp, não, essa pessoa está muito arrogante comigo, essa pessoa está gritando. Como é que você sabe que a pessoa está gritando se você está lendo? Leitura não tem som não, querido. Você está vendo a cara da pessoa? Não, mas pelo que ela está colocando ali, como assim? E aí, tem que inventar emoticon, sorriso, lágrima, acenozinho, para que as pessoas entendam e não interpretem da forma que querem aquilo que está sendo dito. Mas infelizmente, nós somos, olha que expressão antiga, useiros e vezeiros em interpretarmos a Bíblia da forma que a gente quer. A gente procura na Bíblia e aí a gente fala assim: é isso aqui, vai ser da forma que eu bem entendo. Na vida cotidiana, muitas discussões poderiam ter sido evitadas se a gente não tentasse ler aquilo que está subentendido. Não, essa pessoa está falando isso, mas na verdade ela quer dizer aquilo. E aí nós viramos telepatas, passamos a ler os pensamentos alheios, e aí tomamos atitudes que vão se tornar desastrosas. Tantas coisas não seriam da forma que vieram a acontecer, como aqui no caso do próprio Saul, que desgraçou a própria vida, porque entendeu errado aquilo que estava sendo cantado. Mas sabe por que ele entendeu errado? Que o seu coração já estava cheio de inveja em relação a Davi. Já estava cheio de inveja em relação àquele jovem, que na verdade Saul já conhecia muito antes dele vir a destruir o gigante Golias. A gente vai ver que Davi era o jovem que foi indicado por alguém a Saul, já atormentado por espíritos malignos. Queridos, olha só, não importa quanto tempo você tenha de igreja, se você se afastar de Deus, os espíritos malignos virão sobre você. Aliás, a Bíblia mostra isso. Quando a gente se desvia, o nosso estado passa a ser muito pior espiritualmente do que antes mesmo de nós nos convertermos. Por isso que nós temos que ter este alerta. E aí Saul, já atormentado por espíritos malignos, alguém do palácio indicou: olha, chama o filho de Jessé, Davi é um bom menino, e ele toca a harpa. E aí Saul convidou Davi, e Davi, toda vez que Saul estava atormentado por espíritos malignos, ele tocava e cantava. Blum, 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 blum. E aí ele se acalmava. Ou seja,
Era alguém que fazia muito bem para Saul. E eu não entendo como é que as pessoas podem invejar, ou odiar, ou ter rancor por aqueles que lhe fazem bem. Mas a inveja é algo tremendamente destrutivo. E aí a Bíblia diz que bastou, presta atenção, bastou aquela palavra, está na Bíblia, é algo tão, daí em diante, eles tinham ouvido aquilo, e ainda diz o seguinte: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte: aquela pessoa lá tem $1 bilhão e eu só tenho 100 milhões de dólares. Tadinho de mim, que só tenho 100 milhões de dólares. É a mesma coisa, que ignorância, que estupidez para um rei. Eu não queria ser governado por um rei burro como foi Saul. Me perdoe. Porque espiritualmente falando, era um homem bonito, um homem alto, de porte, mas burro espiritualmente falando. E a pior das burrices é a burrice espiritual. Não pense você, queridos, que quem não sabe ler, foi uma pessoa que não teve chance de aprender, porque se tivesse tido chance, teria aprendido. Mas a pessoa não tem curso superior, não teve chance de ter, querido. Se tivesse tido como eu e você tivemos, ela teria tido seu curso superior também. Aí a gente entende que informação na vida é só uma questão de oportunidade. Algumas pessoas estão em cargos mais elevados porque nasceram primeiro. E é óbvio que com a idade vão conquistando postos mais elevados. É uma questão de data cronológica. Agora, sabedoria ou inteligência emocional para viver a vida não tem nada a ver com a capacidade de resolver uma equação matemática complicada, ou de analisar os dados do mercado econômico, ou de descobrir a cura de uma doença que aflige a humanidade. E este rei não tinha sabedoria nenhuma. Antes de você querer ser inteligente aos olhos humanos, queira ser sábio aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá de forma deliberada, ou seja, de forma abundante. É óbvio que nós vamos buscar nos livros oportunidades para nós conquistarmos coisas na vida, mas na Bíblia a gente vai buscar sabedoria para conquistar salvação e vida eterna, a partir de uma musiquinha boba. Saul matou milhares, Davi matou 10. Se ele tivesse podia até falar assim, que mulheres ignorantes, elas nem sabem quem eu sou. Acabou, tinha resolvido o problema. A vida dele tinha seguido com tranquilidade. Ou ele pudesse dizer: é verdade, que bom que esse jovem aqui está do meu lado, que bom que ele mata, que bom que ele é meu aliado e não meu inimigo. A vida dele teria sido outra, a história dele seria assim, e a história de Davi também teria sido outra. A história teria sido completa se esse homem, por causa de uma música e já de um coração totalmente atormentado pela inveja, não tivesse entendido erradamente, ou da forma que ele quis entender. Não queira entender as coisas da forma que você quer entender. Vamos buscar entender as coisas da forma que Deus quer que nós entendamos. Vai de encontro ao nosso querer? Vai. Vai de encontro aos nossos sentimentos? Vai. Vai de encontro aos nossos valores? Vai. Mas quando nós entendemos as coisas da forma que Deus quer que nós entendamos, a nossa vida é mais abençoada, a nossa vida é mais plena, nós gozamos da paz que somente Deus pode dar, nós temos o equilíbrio que somente o Espírito Santo pode nos trazer, e aí nós vamos experimentar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sabor de se viver com Jesus Cristo. Mas quem foi Saul? Todos nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. E eu já mencionei, ele era um cara bonito. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 9,12, Quis, que era o pai dele, ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Então, se tivesse um concurso de Mister Israel, ele ganhava, porque não tinha ninguém páreo para ele, a Bíblia está dizendo isso. A boa aparência dele, também que aqui todo mundo tem boa aparência, né? Ninguém se destaca, todo mundo igual, e tudo mais. Agora tem egos aí se roendo, o pastor disse isso, eu vou embora da igreja, porque eu sou mais bonito. Foi exatamente assim que Saul caiu na vida espiritual dele. Aí, queridos, foi escolhido por Deus. Veja bem,
Inicialmente, Saul foi escolhido. Mas peraí, pastor, se Deus escolheu, ele tinha que ter permanecido fiel, porque Deus escolhe. Eu e você temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Poucas pessoas sabem lidar com isso. Dado por Deus. E Deus, queridos, quando Ele estabelece leis, Ele não interfere na lei que Ele mesmo estabeleceu. Porque se Ele estabelecer uma lei, significa que aquela lei vai ser eterna, porque Ele é perfeito. Ele deixou de pensar nesse aspecto, ele não levou em consideração. Deus é perfeito, ele não se engana jamais. Quando a Bíblia diz que ele se arrependeu, é linguagem figurada. Deus não se arrepende. Arrependimento é para seres humanos que nem eu e você, que tomamos atitudes, depois falamos, o que é que eu fiz? Aí a gente vai e se arrepende por ter feito algo errado. Deus não tem do que se arrepender. É a linguagem antropomórfica para que nós possamos compreender um pouco mais de Deus. 1 Samuel 9,7 diz, Saul foi escolhido por Deus. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Escolhido por Deus, bonito, até agora só ponto para Saul. De origem humilde, ele não nasceu rei não. 1 Samuel 9,21 diz assim, Saul respondeu, acaso não sou eu benjamita? Da menor das tribos de Israel, benjamitas, a tribo de Benjamim era a menor das tribos de Israel, e ele era da menor, do clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim. Ele era nada, a menos importante, e veja bem, dentro do menos importante, ele ainda tinha a desventura de fazer parte do clã menos importante. De que clã você é? Eu sou do clã menos importante, da tribo menos importante. Ou seja, eu não sou ninguém. E aí você pode dizer assim, a autoestima desse cara devia ser péssima. Para ele fazer uma declaração dessa, não foi uma declaração de humildade, não. Foi uma declaração de uma autoestima muito baixa. Eu não sou ninguém. E eu pergunto, quem você é? Aí você vai dizer assim, diante de Deus eu não sou ninguém. Queridos, por favor. Você não está descobrindo aqui a pólvora. Ninguém é ninguém diante de Deus. Mas quem é você? De que forma você se vê? Aí a gente vai no exercício de humildade. Eu sou um ninguém. Eu não sou nada para ninguém. Eu sou para muita gente, eu sou algo. Eu sou o marido amado da minha esposa, eu sou o pai amado da minha filha. Eu tenho muitos adjetivos que fazem com que a minha autoestima seja elevada. E acreditem, eu tenho uma autoestima elevadíssima. Não brinca com a minha autoestima não, porque ela é alta, queridos. Ela é muito alta. E às vezes ela ultrapassa os píncaros do Everest. Então, não toque na minha autoestima. Mas infelizmente, tem muito cristão que a autoestima, dor, vida, estou acabado, não há mais esperança para mim, quem sou eu? Olha o que eu era, olha o que me tornei, olha o que eu fui, olha o que eu sou agora, o que é que eu faço? Estou desesperado, não tem caminho para onde eu vou trilhar. Querida, acorda, na verdade nenhum de nós tem mérito algum para apresentar a Deus. Ele olha para mim e para você, e Ele nos ama porque nós aceitamos Jesus Cristo como seu Filho, como Salvador, nos tornamos filhos adotivos de Deus. A partir daí Ele se tornou o nosso Pai, e Ele nos ama com um amor que nós não conseguimos compreender, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que só Ele pode exercer. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, mesmo, queridos, que eu não alcance nada nessa vida, eu sei quem eu sou filho de Deus, e meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou passar a eternidade no céu. Então o que mais eu quero? Eu quero ser presidente do Brasil. Boa sorte para você. Eu quero ser que nem o Donald Trump. Boa sorte para você, vai em frente. Você quer poder humano que passa? Se eu perguntar para você, quem foi presidente do Brasil em 1984? Até quem estava vivo, foi o Collor, foi o Sarney, e foi o homem que exerceu o poder máximo nessa nação. Quem foi presidente do Brasil em 1911? Quem foi presidente do Brasil em 1862? Ninguém, gente, era império, por misericórdia. A república foi só em 1889, tia Maricota teve que atuar aí. Mas são tão importantes
E ninguém nem lembra. O meu nome, o nome dos filhos de Deus que estão aqui nesta noite e que verdadeiramente têm seus nomes escritos no livro, serão lembrados por toda a eternidade. O tempo não vai apagar. Isso é lindo demais e a gente precisa se apropriar disso para que a nossa autoestima espiritual, para que ela esteja no ponto em que precisamos estar. Não é megalomania, não. É nós termos o equilíbrio daquilo que Deus nos deu. Saul era de origem muito humilde. E foi escolhido por Deus e foi transformado por Deus. Olha que lindo. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Uau! Deus pegou Saul de uma tribo insignificante, de um clã menos significante ainda, um homem bonito, e aí de origem muito humilde, e o transformou num novo homem, fez daquele homem um rei de Israel. Nós precisamos entender que Deus, ao contrário de nós, seres humanos, usa as coisas sem importância. A gente dá muita importância a certas coisas, achando que elas são verdadeiramente importantes. Mas Deus é que sabe aquilo que é importante, e Ele usa aquelas coisas que aos nossos olhos não têm importância alguma. E a elevação de Saul ao trono demonstra que Deus ergue o pobre, que Deus exalta o humilde. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Deus escolheu as coisas insignificantes. Muito cuidado com aquilo que você diz que é insignificante, com as nossas atitudes que não são significantes, com as pessoas que você acha também que não são significantes. Muito cuidado para aquela é coisa pequena demais, não faz diferença para você. Para Deus, aquilo que é insignificante tem valor. Tem valor. É exatamente a nossa atitude de reverência, de adoração, é exatamente aquele coração despojado que às vezes as pessoas, por não conseguirem enxergar, acham que é insignificante, é que mais valor tem para Deus. Atenção, seu título não vale nada para Deus. Não interessa se você é doutor, comendador, desembargador, comandante, almirante, general, não interessa se você é pós-doutorado, seu título não vale nada para Deus. Eu adoraria nesse momento ter efeito de eco. Não vale, para ficar ecoando assim, Deus. Porque a gente se acha, sabe com quem está falando, pastor? Eu aqui pergunto, sabe com quem você está falando? Nesse momento você está falando com um homem que se colocou à disposição de Deus para ser instrumento dele, para pregar a palavra dele. Ou seja, neste momento, queridos, quando nós estamos à disposição de Deus, é que verdadeiramente nós temos significação. A gente acha que uma pessoa é importante pelo cargo, pelo dinheiro, ela é importante pelo posto que ela ocupa, ou pelos títulos que ela tem. A quantidade de diplomas que você pode ter na parede, queridos, ou que eu, não significam nada para Deus. A única parede que eu acho que tem que ter muito diploma é de médico, porque aí você tem que chegar no consultório, tem que saber com quem você está lidando, não é verdade? Porque você não quer dizer assim, não, eu sou nefrologista, e aí o cara é técnico em exame de sangue. Recentemente eu estava conversando com uma médica, e aí ela ia operar um paciente, e o marido dessa paciente disse, eu gostaria de acompanhar essa cirurgia, porque eu sou médico. Tudo bem, se o senhor é médico, é só o senhor mandar o seu CRM lá para o hospital, e tudo mais, para ver se vocês autorizam, aquela coisa toda. Você quer o resumo da ópera? E aí, essa paciente adicionou a médica no Facebook, aí, claro, a paciente era casada, e aí, sabe o que o marido médico era? Presta atenção, hein? Técnico em anestesia de cachorro de pequeno porte. Eu vou repetir.
técnico em anestesia de cachorro de pequeno porte, só podia anestesiar chihuahua, entendeu? Doberman nem pensar. E o cara, eu sou médico. O que é isso, queridos? O que a cabeça das pessoas é muito louca. Para Deus, não importa se o cara é técnico de cachorro, ou se o cara é o maior dos médicos que existe, a salvação é para todos nós. Mas, a gente vai vendo que, 1 Samuel 2,8 diz assim, Deus é aquele que levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. A igreja é linda. Sabe por que a igreja é linda? Porque a salvação não distingue classe social, não estratifica socialmente ninguém. A igreja é o único lugar no universo, acredite, em que o pedreiro pode sentar do lado do dono da empresa de construção, em que o soldado pode sentar do lado do general, e ambos se cumprimentarem, porque são irmãos em Jesus Cristo. A igreja não tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. A igreja só tem uma classe: salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não importa seu endereço, não importa, eu não sou do IBGE, então eu não estou interessado em qual é a sua renda, quantos quartos tem a sua casa, quantas televisões você tem. Isso é para o censo, a única coisa que eu quero saber: você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados? Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Você está buscando chegar no céu? Aí então, queridos, nós fazemos parte da mesma classe. E tem mais: logo, logo, nós seremos chamados para ocupar o nosso novo endereço, no céu, junto a Deus, e ali nós viveremos juntos para todo sempre. Isso é lindo demais, vocês devem estar lembrados que até pouco tempo, as pessoas que trabalhavam nas casas, elas não podiam usar o elevador, tinha que usar o elevador de serviço. E ainda hoje, tem pessoas que trabalham, mas não se atrevem a usar o elevador social. Não se atrevem. Por quê? Porque elas foram doutrinadas: elevador de serviço, você é serviçal, você é serviçal, você é serviçal. E nós estratificamos o tempo todo. O ser humano é mau, porque ele só consegue se sentir melhor e maior se houver alguém para ele dizer que é menor e menos importante. Aí Deus vem e inverte tudo isso. Aquilo que não é significante para mim é importante para Deus. E ele não escolheu, ele podia ter escolhido uma autoridade, ele podia ter escolhido alguém do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Bom, também escolher alguém do STF é perigoso demais, né, gente? Vamos mudar. Mas o Sinédrio era o órgão máximo do povo de Israel. Ele podia ter escolhido alguém dali, um doutor da lei, e aí ele vai buscar na tribo menos importante um cara que era até medroso. Você sabia? Saul era grande, mas era o tal do GBO. Lembra da escola de GBO? Grande, bobo e otário? Era Saul, exatamente isso. Quando Saul era tão medroso que quando ele foi ser apresentado ao povo como rei, aí Samuel perguntou: Senhor, cadê Saul? Aí Deus fala assim: está escondido entre a bagagem, está lá, estava escondido no meio da bagagem. Aí você vê um homem de mais de 2 metros escondido no meio da bagagem, porque estava com medo de ser apresentado ao povo. E aí Deus vai e faz desse cara um rei, e que podia, olha só, ter tido um reinado continuado através de seus filhos, se tivesse sido obediente. A bênção de Deus demanda obediência de todos nós. Ninguém será abençoado se não obedecer a Deus. Tem promessa? Obedeça a Deus para que essas promessas se cumpram, porque senão, queridos, nós não veremos essas promessas em nossas vidas. Mas quem foi Davi? Esse cara que se tornou inimigo de Saul. A diferença de idade entre eles era absurda. Quando Davi foi ser ungido rei por Samuel, aos 16 anos mais ou menos, presta atenção,
Saul já tinha estabelecido guerra com os amalequitas. Presta atenção, se ele governou 42 anos, começou a governar com 30, morreu com 72, se suicidou. Veja que doideira, hein? Um homem escolhido por Deus se matou. Logo, não adianta procurar Saul, já disse isso aqui para você no céu, para contar a história. Se alguém aparecer para você, oi, sou Saul, já era para você. Encontrei Saul lá no lugar depois da morte, queridos, não é o céu, com certeza não é. Mas, começou a governar com 30, Davi foi ungido aos 16 anos, por volta dos 30 anos de idade, ele começou a governar sobre 2 tribos, e aos 37 anos de idade é que ele começou a governar sobre toda Israel plenamente. Então, acredita-se que a diferença de idade entre Saul e Davi seja de entre 30 a 40 anos de diferença de idade. Olha só, um cara velho, olhando para um jovem, tendo medo. Mesma coisa que eu ter medo do César. Que ridículo, gente. Isso nunca vai acontecer. Eu com medo do César, sou forte. Te enxerga. Ou então eu estou com medo do Nicolas. Ui, que medo que eu estou do Nicolas. Não, aí você vê a insanidade. Nós nos tornamos insanos. A gente ri porque a gente entende a realidade da coisa. E muitas vezes nós somos assim, nos tornamos insanos como Saul, temos medo de coisas absurdas que nós nem deveríamos ter, porque não significam ameaças, mas a nossa autoestima está tão embaixo, tão destruída, que nós destruímos, presta atenção, nós destruímos que qualquer coisa se torna grande demais. Fulano não sorriu para mim. Ai, que é o fim do mundo. Fulano não me ama mais, me amava, mas agora, por quê? Porque não apertou minha mão. O que é isso, gente? E aí essas coisas vão se tornando grandes. Aí Satanás fala assim, é verdade, não apertou sua mão, não gosta de você. Não sei nem o que você está fazendo na igreja, ele não quer você lá. É verdade, ele não me quer na igreja, eu vou embora. O que é isso? É essa insanidade. Para de agir como criança, por misericórdia. Para de querer agir como Saul, a gente precisa agir como Davi. A gente precisa ter um coração quebrantado, a gente precisa ter amadurecimento. Porque senão, queridos, a nossa vida vai se tornar o caos, como se tornou a vida de Saul. Davi também não era importante, todo mundo sabe. Ele era o quê? Ele era o filho caçula, ou seja, inexpressivo, porque a palavra caçula significava assim, inexpressivo, menos importante, aquele que a gente nem conta. Tanto que Jessé nem chamou o cara. Avisa Jessé que eu, Samuel, estou indo lá na casa dele, eu vou sacrificar, adorar a Deus, para reunir todos os filhos. Chamou todos os filhos. Cadê Davi? Davi deixa para lá, sabe, não entende nada, é insignificante. E foi justamente esse que Deus escolheu. Eliabe, o irmão mais velho, era bonito, de porte altivo também, parecia um rei. Até Samuel ficou impressionado. Uau, esse cara parece um rei. Esqueceu de Saul. Veja, até Samuel, um homem tão experiente, ia cair de novo. Por quê? Saul era bonito, Saul era alto. Eliabe era bonito, Eliabe era alto. Saul parecia um rei, Eliabe também parecia um rei. Para ele, esses eram os atributos de um rei. Para você, quais são os atributos de um homem e de uma mulher de Deus? Quais são os verdadeiros atributos que um homem ou uma mulher de Deus precisa ter? Quais são os verdadeiros atributos que nós precisamos possuir para sermos verdadeiramente declarados filhos de Deus? Aí, queridos, a Bíblia mostra que Davi era um homem tão submisso que serviu a Saul. 1 Samuel 16, 21, 23 diz assim: Davi foi apresentar-se a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Olha só, era aquele cara que carregava o escudo do rei, era seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Estou satisfeito. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Antes que você diga que é Deus que mandou o espírito maligno, entenda o seguinte, queridos: Deus não tem inimigos, Deus não tem, Deus é soberano sobre todas. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que até os espíritos malignos são submissos ao poder e à autoridade de Deus.
Não é que Deus mandava, o Espírito se aproximava, se apossava. Se está longe de Deus, querido, não pensa que Deus vai proteger, não. É uma ignorância espiritual muito grande, achar que vai ter a proteção de Deus longe de Deus. Não vai! Quem está longe de Deus não tem a proteção de Deus. Ponto! A gente adora criar história da carrochinha, porque Deus é bom, vai proteger. Muitas vezes, a proteção de Deus alcança queridos nossos, por misericórdia a nós. Não pensa, é porque, não, Deus é bom, vai guardar aquela pessoa, porque Deus, não, é porque Deus ama você, e aí por misericórdia você guarda um familiar seu que está longe de Deus, tem misericórdia dele, por intermédio, porque o amor é para você, a bênção é para você. E aí a gente acha que, literalmente, não, Deus protege todo mundo. Aí você fala, Deus te proteja. Que Deus te proteja, queridos? As pessoas idosas adoram dizer isso. Qualquer um, né? Tchau. Ai, que Deus te proteja. Se você estiver em Deus, Deus vai proteger. Se você não estiver em Deus, bye bye so long. Só isso. Não tem proteção de Deus. As coisas espirituais, elas são tremendamente sérias. Mas Davi era um homem corajoso, que confiava em Deus, e o povo amava Davi. O cara tinha carisma, sabe? Era que nem eu, ele tinha carisma, então o povo amava. Ele não tinha que fazer esforço nenhum, ele aparecia, o povo, e tudo mais. Eu até falei para a Pâmela outro dia que eu entendi porque que Deus me fez nascer com tanta distância de Davi, para eu não disputar com ele, porque senão o povo ia ficar dividido. Álvaro, não, Davi, Álvaro. Davi era carismático. Davi tinha algo que o diferenciava. E é essa diferença que ele tinha que fazia com que o povo o respeitasse. Vamos lá, queridos. Quando ele matou o gigante Golias, ele era pouco mais que um adolescente. Algumas pessoas se atrevem, tinha 19, as pessoas tinham 20. Era pouco mais que um adolescente. Ele se tornou um herói para o povo de Israel, e depois veio se tornar o rei mais amado de Israel. Até hoje, se você perguntar qual foi o maior rei de Israel, o povo diz rei Davi. Jesus Cristo é descendente de Davi. Ele era amado. Nós somos amados. Você é amado? Presta atenção, você não precisa querer, de uma forma demagógica, querer ser amado por todos. Não vai conseguir, queridos. Tem gente que sofre com isso. Não consegui agradar todo mundo. É sério que você acha que você vai agradar todo mundo? É isso mesmo? Atenção, tem pessoas que não vão gostar de você gratuitamente. Olhem para mim. Aí você, eu nunca fiz nada para aquela pessoa, por que ela age assim? Porque aquela pessoa é ruim, porque aquela pessoa é má. Se eu sei quem eu sou um homem de Deus, se aquela pessoa não gosta de mim, é porque a luz que está em mim ofende as trevas que estão nela. Será que você entendeu? A Bíblia diz que não tem comunhão luz com trevas, não tem. E se aquela pessoa é treva, e ela tem muita comunhão com você, cuidado, você não é tão luz quanto você está pensando não, queridos. Como é que é? É isso mesmo. Tem que você sabe que é treva pura, aquela pessoa é treva, mas ela me adora, pastor. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz assim, a luz não tem comunhão com as trevas, não tem comunhão. A gente precisa literalmente estar alerta para aquilo que as coisas que a Bíblia nos fala. Mas Saul era um cara muito problemático, perfeito para o consultório da doutora Elaine, perfeito para o consultório exato, de quem mais? Da Pâmela, da Jusley. A Elaine não, porque a Elaine nunca exerceu a psicologia. Estou precisando mandar ela para um consultório para entender isso, que até hoje eu não entendi não. Mas manda para o consultório da doutora Jusley, manda para o consultório da doutora Elaine, da doutora Pâmela, daqui a pouco o consultório da doutora Aninha, daqui a 5 anos, por enquanto não se apresse, né, Aninha? Tem tempo. Por quê? Era um cara que não sabia lidar com mudanças na vida. Nós precisamos aprender a lidar com mudanças da vida. Nós precisamos aprender a lidar com... Presta atenção, ele era o rei. Tinha um programa na televisão, né, na década de 80, com o Jô Soares, que aí ele entrava de joelho, parecendo Nelson Ned, aí perguntava assim, quem sou, quem diz que eu sou? Aí o pessoal, sou rei. Rei sabe que é rei. Rei sabe que é rei, sou rei.
E pior, rei é tão arrogante que acha que tem a coroa porque Deus escolheu. Você vai ser rei. Rainha Elizabeth até hoje acredita que foi Deus que colocou a coroa na cabeça dela. Foi uma transa da mãe com o pai que deu certo e aí ela nasceu. Se tivesse nascido uma outra pessoa, essa pessoa seria a rainha ou o rei da Inglaterra. Mas enfim. Ele era o rei. Saul sabia quem ele era. Olha para mim. Você é presidente de uma companhia, você está preocupado com o porteiro? Esse porteiro é uma ameaça para mim. Ele vive tentando acertar essa porta na minha cara. Ou então, como é que é? O ascensorista do elevador? Não sei não, esse cara quer me jogar no fosso do elevador. Você sabe quem você é, querido. Você sabe quem é. Ele era rei. Davi, um escudeiro. Carregava um escudo, um garotinho que estava ali querendo aprender tudo com o rei. E aí, de repente, aquele garotinho vai e mata, presta atenção, matou o problema que afetava o reinado de Saul. Eu devia condecorar esse cara, por favor. Acabou com um problema que eu tinha, eu vou condecorar. E aí, ele começa alguma coisa está mudando, o povo está gostando mais dele. E o povo, mas isso ia fazer com que ele deixasse de ser rei? Você, com muita sinceridade, você gostando de mim ou não gostando, querido, eu vou continuar sendo pastor dessa igreja, então acho bom você procurar, você já entendeu. Hello? Você acha, fulano não gosta de mim, não quero mais ser pastor, não. Eu desisti porque fulano, é isso mesmo. As coisas mudam na vida, e tem que mudar. Porque os anos vêm e nós somos suscetíveis às mudanças da vida. Algumas mudanças são normais, a gente envelhece, tem rugas. Algumas mudanças, elas não estavam previstas. Talvez uma enfermidade, um problema na família. E essas mudanças são agressivas, nos fazem sofrer. Mas nós precisamos saber lidar com elas. Não é tão somente aceitá-las, não, mas de que forma nós vamos lidar com isso. Também não é aceitar e cruzar os braços e dizer assim, não, tá bom, então vai ser assim mesmo. Não, não é isso que eu me refiro, não. É trabalhar essa situação à luz da palavra de Deus e compreender de que forma essa mudança vai ser assimilada, de que forma ela vai ser literalmente enfrentada e de que forma muitas vezes ela vai ser vencida. Saul não sabia lidar com mudanças, não aceitava mudanças. Mas olha só, existem mudanças que são inevitável. Atenção, queridos que estão fazendo faculdade. Um dia, eu espero que a faculdade acabe, né? Porque senão vocês estão repetindo o ano toda vez. E um dia vai acabar. Eu não vou ser mais universitário? Não, não vai ser. Vai ter um canudo na mão e vai ter que ralar para encontrar um emprego. Vai. Essa mudança é inevitável. Um dia, a gente casa. E aí? Agora casou, a responsabilidade é outra. O dinheiro que sobrava porque você era solteiro, agora vai ter que ser investido na casa. Agora tem contas para pagar. Daqui a pouco os filhos nascem. É outra mudança. Mas nós éramos nós dois, só love. E agora tem que cuidar de filho que chora de madrugada? Tem. Troca a fralda quando ele faz cocô? Tem. Que nojo, mas tem. Tem que passar aquele produto da Johnson, assim que você passa, entendeu? É isso mesmo. Até hoje eu tenho trauma com creme de abacate. Se botar creme de abacate na fralda, então eu grito, literalmente. Mas são inevitáveis. A gente não muda, às vezes, de onde nós morávamos. Ou você está no mesmo lugar desde que nasceu. Se você não é criança, querido. Aí daqui a pouco levanta o Mateus, e é 1 hora, tem 2 anos de idade. Mas você que tem 40, você mora no mesmo lugar que você nasceu? A gente não mudou? Inevitável, a gente muda. Mudamos o estado civil, as circunstâncias, elas mudam, e a gente precisa aprender a lidar com elas. E sabe como é que a gente lida com elas? Melhor ainda, quando nós temos a solidez da palavra de Deus para nos orientar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Mude o que mudar, nós nunca vamos andar no escuro. Mude o local em que a gente trabalha, mude o chefe com quem nós temos que lidar, mude às vezes até mesmo a situação financeira. A palavra de Deus vai continuar sendo lâmpada para o nosso caminho, não vai nos deixar andar pelo caminho errado. E é isso que nós precisamos. Às vezes as mudanças frustram as pessoas e fazem com que elas literalmente... Não se assuste com mudanças. Não se assuste. Você se assusta quando você se olha no espelho?
Valmar estava fazendo assim, não, meu amigo, sem comentários. Eu me assustaria se olhasse você no espelho. Brincadeira, Valmar. Mas a gente não se assusta, e a gente muda todo dia. Outro dia teve um jovem aí, que eu não esqueci quem foi, falando assim, pastor, me diz essa tinta irada que você está usando no seu cabelo, que eu quero usar também. Eu falei, que tinta, meu filho? Esse branco irado do seu cabelo. Aí eu falei, é só você esperar que quando chegar a 50 anos, é natural, não tem pressa, é só você esperar. Eu não me assusto, exatamente, ele estava achando o máximo, né? E eu falei assim, me dá a cor do seu, que talvez, se a gente pudesse trocar. A gente não se assusta com as mudanças que a gente enfrenta, a gente nem acha que envelheceu. Alguém aqui acha que envelheceu quando se olha no espelho? Não, queridos, vamos lá, a gente até olha assim, puxa, para a minha idade eu estou bem, todo mundo fala isso, todo mundo adora essa mentira. Eu também, porque eu digo isso para mim toda vez que eu me olho no espelho. Mas a gente não, é sério, a gente não percebe, porque, ai meu Deus, não tenho mais cara de 18 anos. A gente vai assimilando, porque olha só, tudo na nossa vida pode mudar, tudo e qualquer coisa, só tem uma coisa, olhe para mim, que vai permanecer a despeito de qualquer mudança. Marcos 13:31 diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As promessas de Deus sobre as nossas vidas não mudam jamais, não mudam. Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo não muda. Tem gente que diz assim, Jesus Cristo é preto, Jesus Cristo é mulher, que Jesus Cristo não existiu. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, vai ser eternamente, Ele não muda. Ele é aquele amigo que a gente sabe que pode correr e pode contar, porque Ele é amigo fiel e verdadeiro. Tem pessoas que mudam de humor durante o dia, acordam às vezes meio-humorado, à tarde já está soltando vespa pela boca, aí daqui a pouco fica bonzinho novamente. Eu não estou nem falando da pessoa que é bipolar não, queridos, que bipolaridade a gente pode resolver com remédio, ótimo. Procure de novo, olha quanta propaganda eu estou fazendo, procure de novo a doutora Elânia, a doutora Jusley, que elas vão orientar vocês. Agora, a variação, você consegue lidar com isso? Não estou falando de TPM também não, queridas, estou falando do dia a dia. Você consegue lidar com isso? É muito ruim, e a gente precisa saber que em Deus nós nunca vamos encontrar variação. Olha só, o dia que você estiver bonito, Deus vai amar você. O dia que você estiver feio, Ele vai continuar amando você. O dia que você estiver rico, você sendo fiel a Deus, Ele vai amar você. O dia que você estiver pobre, Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. O dia que você estiver saudável, Ele vai amar você. O dia que você estiver muito doente, Ele vai continuar amando você. Independente da nossa situação, se nós estamos nele, nós somos dele, nós estamos para Ele, e Ele é nosso Deus e será eternamente. Eu adoro essa palavra, eternamente. Ninguém pode tirar de mim e de você nada, absolutamente nada. Mas, e eu vou encerrar minha mensagem aqui, porque o tempo não vai me permitir, e eu vou continuar numa próxima ocasião. Saul desobedeceu a Deus. Não faça isso. Saul desobedeceu a Deus. Não faça isso. Saul desobedeceu a Deus em 2 ocasiões. É claro que essas 2 ocasiões são as que a Bíblia destacou, porque é uma pessoa que desobedece uma vez, que vai desobedecer um monte de vezes, Samuel havia ordenado a Saul, Saul era rei, que ele fosse para Gilgal, e esperasse ali 7 dias com o exército, novamente iria enfrentar os filisteus, que Samuel iria descer para encontrar com ele, e iria sacrificar, porque o rei não podia sacrificar, o rei não era sacerdote, ele não podia sacrificar. 1 Samuel 10:8 diz assim, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Samuel foi explícito com Saul. Era o 2º ano do reinado. Olha só, 42 anos, no 2º já estava desobedecendo.
Nem começou o reinado, já estava, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 6 a 14. E aí a Bíblia diz que Saul esperou Gilgal 7 dias por Samuel, aí Samuel não vinha, e aí o povo que estava ali começou a se dispersar. Samuel não está vindo não, Samuel não está vindo, vou embora. E aí Saul começou, esse povo está indo embora, e aí, sabe uma coisa? Eu mesmo vou oferecer sacrifícios e holocaustos. E aí ele desobedeceu. Olha só, mas que coisa linda, pastor. Ele estava oferecendo para Deus, pastor, por favor. Ele não estava lá fazendo sacrifício e oferta. Estava não, querido, ele ficou com medo do povo ir embora. Ele não estava preocupado com Deus, não, ele estava preocupado com o povo, que estava indo embora. Ele não estava olhando para o alto, ele estava olhando para a situação. Ele falou, já sei, vou resolver isso de forma mágica. Aí foi lá e começou a fazer holocausto e sacrifício, e quando ele estava fazendo isso, chegou Samuel. E aí, queridos, tentou argumentar. 1 Samuel 13, 8 a 10. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam o meu holocausto e sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Versículos 13 e 14, 1 Samuel 13, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Não seja tolo, queridos, não desobedeça a Deus, não vale a pena. Se eu quando era criança desobedecia a minha mãe, me acertava, e eu falava assim, não vale a pena desobedecer a minha mãe, mas eu ia desobedecer de novo, ela me acertava não, ela tinha uma dália, uma flor de plástico, que ela mandava na minha perna, para lá, para cá, para tudo que é jeito. Essa flor eu não consigo nem olhar, graças a Deus pararam de fabricar, porque eu também tenho trauma, graças a Deus estou casado com uma psicóloga, mas apanhei muito. O pessoal aqui da igreja sabe, falta um pedacinho aqui da minha orelha, bem pequenininho, quando você passa a mão, até hoje falta, porque eu aprendi a ler com uns 3 anos, podem falar que eu sou prodígio, eu sei que eu sou, e aí, mas só podia entrar na escola com 7 anos, escola pública, eu estudei em escola pública, infelizmente a mesma escola que o Kleber estudou também, mas você sabe, inteligências são diferenciadas, né? Na escola Padre Deon, lá em Madureira. Aí, queridos, eu tive que esperar 7 anos, a fazer 7 anos. Quando eu fiz 7 anos, minha mãe falou, você vai fazer prova por dia, você vai entrar no 3º ano. E aí tinha uma prova na escola, que eu tinha que ir lá fazer. E aí, ele lê tudo, ele lê, faz conta, faz não sei, mas não, mulher, nossa, seu filho é um gênio, né, tal. Botou o troço mesmo. Eva viu a uva, lê meu filho, meu filho lê, meu filho. Meu filho lê. Eva viu, aí a mulher já estava desistindo, né? Eva viu, aí ela disse, lê, eu estou mandando. Aí eu olhei para ela, Eva, aí ela botou a mão na minha orelha e começou a apertar. Enquanto você está. E quem diz que a orelha, a cartilagem não dói, é porque não foi na sua, meu filho. Apertando. E que apertava, ela falou, lê. Eva viu a uva, vovô viu o ovo, Ivo viu a Eva, eu li tudo, já era tarde. Pedaço da minha orelha tinha ido embora, queridos. Eu passei para o 3º ano, viu, Kleber? Eu passei para o 3º ano, né? Fiz admissão, mas passei para o 3º ano. Mas fiquei sem um pedaço da orelha. Tolice desobedecer. Por que a gente desobedece a Deus? Eu não quero desobedecer não, porque olha só, é o que Samuel diz, agiu como tolo desobedecendo a Deus. Se você tivesse obedecido, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Se ele tivesse obedecido, ele teria sido o rei, seus filhos teriam sido também, e talvez Jesus fosse, descendente de Saul. Será que você está entendendo isso? A história é diferente quando a gente obedece, e ela é catastrófica quando a gente desobedece. E diz assim, mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou-o líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Desobediência, queridos,
tem consequência. Não brinque com Deus. Deus mandou, faça exatamente como Ele mandou. Eu peço ao Senhor, por favor, eu quero fazer exatamente o que o Senhor mandou, porque desobediência tem consequência. Nós perdemos a bênção porque desobedecemos, nós abrimos mão da nossa vitória porque desobedecemos. Por quê? Porque desobediência é rebeldia. 1 Samuel 15, 23 diz assim: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Uma pessoa que não obedece é uma pessoa rebelde. Rebeldia significa desobediência. E a Bíblia diz assim: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Que nós, queridos, nem cheguei na lança ainda, está longe a lança ainda, a gente vai lançar essa lança no outro domingo. Quando? Quinta-feira? Tá, pastor, eu vou obedecer, tá? Obedeça primeiro a Deus e depois a sua mulher, não se esqueçam disso, né? Lá em casa a última palavra é sempre minha, queridos. Sim, senhora. Então vai ser quinta-feira, eu vou continuar. Quinta-feira a gente vai lançar essa lança. Mas para terminar a mensagem de hoje, eu gostaria que nós meditássemos nisso, que nós pensássemos sobre Saul, que nós pensássemos sobre Davi. Saul, um homem que foi escolhido por Deus e que deturpou a sua própria história, porque não quis obedecer. Um homem que destruiu a sua própria vida pela inveja, pela sua arrogância, pela sua dificuldade em não saber lidar com as mudanças. Por quê? Porque as mudanças trazem medo, mas esse medo só é gerado quando nós estamos longe de Deus. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não estou falando da preocupação normal, não. A preocupação exagerada vai gerar ansiedade. A preocupação normal vai nos levar à solução daquilo que nós precisamos. Mas esse homem era um homem desobediente, arrogante, invejoso, que não soube usufruir da bênção de Deus. Não lance fora a bênção de Deus sobre a sua vida. Usufrua da bênção de Deus. Seja submisso à vontade soberana de Deus. O amor dele por você é algo que você não sabe sequer mensurar. A alegria de Deus é ver você feliz, é ver você abençoado. Deus não tem prazer nenhum em punir ninguém. Deus não tem prazer nenhum em ver uma pessoa sofrendo. O prazer de Deus é nos ver felizes na presença dEle. Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Sim, nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Então nele, Paulo declara que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, nele nós venceremos também. Não abra mão da sua alegria, não abra mão da sua família, não abra mão da sua vitória, não abra mão da sua paz, não abra mão do seu equilíbrio emocional. Paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e coração em Cristo Jesus, a paz que o dinheiro não compra. Queridos, depois da salvação, a paz é aquilo que o homem mais deseja e não consegue encontrar, porque a fonte da paz é Deus. Não abra mão disso, que nós não sejamos como Saul. Não importa qual é a sua origem, não importa qual é o seu status social, não importa qual é o seu nível de instrução, o amor de Deus sobre a sua vida é inimaginável. Deus tem planos lindos para cada um de nós, são individuais, são exclusivos, não se repetem. O plano de Deus para a minha vida é diferente do plano que Ele tem para a sua vida, e por sua vez é diferente do plano que Ele tem para outra pessoa. É exclusivo, mas todos eles são lindos, porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos. Mas que nós sejamos inteligentes o suficiente para dizermos: Senhor, aqui está a tua palavra, eu quero obedecer. Que nós não sejamos tolos. Tolo é aquele para quem falta a sensibilidade da razão, para aquele que não consegue vislumbrar as consequências, para aquele que não lida com a realidade com que as situações devem ser realizadas, porque eles imaginam situações diferenciadas. Tolo, tolo, tolo. Eu não sou tolo, você também não é. Deus nos chama de filhos dele. Ele não tem filhos tolos. Ele não tem filhos que sejam classificados como tolos. Que nós possamos em nosso coração ter esse anseio, obedecer, obedecer. E quando as mudanças da vida surgirem, que nós possamos confiar. A vida pode mudar, o nosso Deus não muda jamais, e as suas promessas
permanecem para sempre. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.